Caras e caros, estamos aqui de volta com o vídeo 3, onde nós vamos conversar sobre as análises das demonstrações e começar a verificar alguns índices. A primeira análise importante, da gestão financeira é a análise horizontal. Ela se chama horizontal porque ela é feita horizontalmente, com os balanços dos anos último ano e os últimos anos. Então, por exemplo, nós temos aqui a receita de vendas no ano determinado, 8.105, fica 100%, que é a base. No ano seguinte já temos 9.894, que já aumentou 22%, e no outro ano, ou no último ano, já aumentou 51,88. O que nós vamos fazer? Nós vamos, por exemplo, comparar essas receitas com vendas com o lucro. Eu tinha um lucro de 2.510, que era 100%. No ano seguinte, no X5, nós temos um aumento de 19% do lucro e um aumento de 22%, na receita. E no ano X6 nós temos um aumento de 51% nas vendas e 58% no lucro. Então está muito boa essa empresa, está melhorando. A análise vertical é aquela que é feita verticalmente dentro do mesmo período, dentro do mesmo balanço. Então, por exemplo, aqui nós temos que o ativo circulante neste ano X5, os 54%, só vou dar os valores inteiros, é do ativo circulante, do realizável 7% e do permanente 37%, e do passivo 38% patrimônio, 19% exigível de longo prazo e 41% do passivo circulante. No outro ano, por exemplo, pegar aqui o ativo circulante, já é 51%, já caiu um pouquinho, No ano X7 já caiu mais um pouquinho, 44%. O realizável, de 7 para 8 para 10, tá? Ou seja, já estou jogando mais coisas no longo prazo, não está ficando muito bom. E assim a gente faz essas comparações entre as contas, Então, o ideal seria que o circulante fosse aumentando e, às vezes, dependendo, é claro, do que se fez na empresa, ela investiu, por exemplo, em instalações de maquinário, tudo, Então, o longo prazo fica mais complicado. O passivo circulante aqui diminuiu, para o segundo ano e aumentou no terceiro. O exigível está praticamente estável. E o patrimônio líquido, 38, 41 e 37, também já está dentro de uma certa estabilidade. Os indicadores das atividades são basicamente os prazos médios de pagamento e recebimento, o giro do estoque, prazo médio de estocagem, o giro do ativo, o ciclo operacional e o ciclo de conversão de caixa. O que eles fazem, esses indicadores de atividade? Média é a velocidade com as contas são convertidas, em vendas ou caixas, ou seja, gerando entradas ou saídas. Começando com um índice muito importante, que é o prazo médio de pagamento, ou seja, em quanto tempo a empresa levou para realizar os pagamentos. A fórmula está aqui, contas a pagar dividido pela média diária de compras, e aqui a gente vê da onde nós vamos tirar essas informações. Então, do balanço nós vamos tirar aqui no passivo circulante a conta fornecedores e no DRE o custo dos produtos vendidos. Dividindo um pelo outro, eu vejo que eu tenho 76 dias de média para pagar os meus compromissos com meus fornecedores. Prazo médio de recebimento é qual é o tempo em média que a gente recebe as vendas a prazo. Então, vou retirar isso aqui dos clientes a receber no ativo circulante e comparar com as receitas de vendas. Então está aqui, contas a receber dividido pela média de vendas, que deu 57 dias.
Então eu demoro 57 dias na média para receber dos meus clientes. Prazo médio de estocagem, quanto tempo o estoque fica parado, né? Para isso a gente tem que calcular, né, primeiro o giro do estoque. Então, vamos lá, estoque está aqui. Como é que eu calculo o giro do estoque? Custo dos produtos vendidos dividido pelo valor do estoque. Então girou 2,33 vezes, né, nesse período, né, que seria o ano. E o prazo médio de estocagem é 360 dias do ano, dividido pelo giro de estoque, eu tenho um estoque parado, né, em média 155 dias. Inicialmente parece que ser um pouco elevado. O giro do ativo, ou seja, a estrutura da empresa no ativo, como é que ela ajuda, né, quanto que ela colaborou para as vendas. Aí eu vou comparar então, né, o receita com vendas com o valor do ativo, né? Nesse caso 160 mil dividido por 150 mil dá 1,06 vezes o ativo, né? O ideal é que esse giro seja maior. Aqui nós temos, né, os prazos médios, né, entre a compra da matéria-prima e o início da fabricação, é o prazo médio de estocagem da matéria-prima, entre o início da fabricação e o fim da fabricação, prazo médio de fabricação, entre o fim da fabricação e a venda é o prazo médio de venda, e a partir da venda até o recebimento, o prazo médio de cobrança. Isso aí já dá, né, os nossos ciclos operacionais. Então, o prazo médio do estoque, que nós calculamos 155 dias, né, entre comprar matéria-prima e vender, e entre vender e receber, né, prazo médio de recebimento de 57 dias. Então, meu ciclo operacional, a soma desses dois, 212 dias. Se o prazo médio de pagamento para os meus fornecedores é 76 dias e eu tenho uma demora até o recebimento das vendas, né, entrada no caixa, então meu ciclo de conversão de caixa é o ciclo operacional menos o prazo médio de pagamentos, que dá 136 dias, ou seja, eu tenho que ter um fluxo de caixa, né, um dinheiro ali reservado no caixa para pagar os compromissos, né, entre esses dias aí, está um pouquinho maior. Então, o ciclo operacional é o prazo entre o início da produção e até a entrada de caixa, né, resultante desse produto já fabricado acabado. E o ciclo operacional é o tempo que vai do momento que a empresa recebe os produtos ou matérias-primas até aquele que recebe o dinheiro pela venda desse produto ou desse lote. E o ciclo de conversão de caixa é o período em que os recursos da empresa ficam aplicados, né? Ou seja, estão lá distribuídos, né? E que é o tempo entre os recursos que foram utilizados para o pagamento até o recebimento da venda desse produto acabado resultante. O ideal é que este ciclo de conversão de caixa seja o menor possível. Aqui nós temos, né, a nossa visualização, né, desde a compra da matéria-prima até o recebimento de vendas, né, com o ciclo operacional, o ciclo financeiro, né, que vai da compra da matéria-prima até o recebimento, e o ciclo econômico, que é desde o início do processo até a venda. Então, o ciclo de conversão de caixa, né, vão movimentar contas a receber e estoques no ativo circulante e fornecedores no passivo circulante, né? Eu calculo o ciclo de conversão de caixa, o ciclo operacional menos prazo médio de pagamentos, que deu 136 dias, né? Ou, se eu não tiver o ciclo operacional, eu vou somar o prazo médio de estoque com o prazo médio de recebimentos e tirar aí o prazo médio de pagamentos. Então, a empresa paga os fornecedores e somente depois de 136 dias ela vai receber esse dinheiro por essa fabricação e essa venda aqui. Então, ela precisa ter 136 dias de recursos para poder honrar os seus compromissos. Outro grupo de indicadores é o de endividamento ou de estrutura de capital, ou seja, que é aquele que eu tenho que remunerar, né, os meus investidores, os meus fornecedores.
A gente vai medir então a relação entre o capital de terceiros e o capital próprio da empresa, a relação entre o terceiros e o ativo total e a imobilização dos recursos permanentes. Então, o primeiro é a participação de capital de terceiros ou o grau de endividamento, onde eu vou somar, né? Que o grau de endividamento é igual ao passivo circulante mais o passivo não circulante, ou seja, o total do passivo dividido pelo patrimônio líquido, que vai me indicar quanto que tem de participação de terceiros em relação ao capital próprio da empresa. Outro indicador de endividamento, a composição do endividamento, que é o passivo circulante dividido pelo total, né, do passivo. Então, a proporção das obrigações de curto prazo em relação ao total dessas obrigações. Para a gente saber a velocidade que eu tenho que pagar as minhas obrigações. O endividamento geral é o total do passivo dividido pelo total do ativo, né? Ele vai indicar que a dependência de capital de terceiro no financiamento das atividades da empresa, né? Ou seja, do ativo. E a imobilização do patrimônio líquido é o ativo permanente dividido pelo patrimônio líquido, né? A gente lembrando que, como a gente não precisa devolver o capital, é interessante que o capital financie o ativo permanente, né? Que são as máquinas, instalações, prédios, edifícios, imóveis que a empresa precisa ter para poder fabricar e gerar seus produtos e seus serviços, né? Então, como isso aí não tem um retorno imediato, mas permite que você consiga gerar recursos pelas vendas do seu produto e serviço, é interessante que as fontes de financiamento sejam do patrimônio líquido. Outro índice é mobilização dos recursos não correntes, né? Que é o ativo permanente dividido pelo não circulante patrimônio líquido, ou seja, o longo prazo, né? Okay? Então, coisas que não vão ser transformadas em dinheiro devem ser financiadas por fontes que sejam a longo prazo, né? Ou mais do patrimônio líquido. E alguns índices de rentabilidade, nós temos aí o ROI, o ROA, o ROE, a margem operacional e a margem líquida ou lucratividade das vendas. O ROI é o retorno sobre o investimento. Aí a gente pode calcular de duas maneiras. Qual que foi o lucro líquido proporcionado por um tipo de investimento dividido por este investimento, né, para saber se aquele novo produto, por exemplo, está tendo um bom retorno, né? Ou então eu pego o lucro líquido total e divido pelo ativo total. Okay? Então, qual que é a rentabilidade que a empresa tem com a utilização de um determinado investimento ou dos investimentos totais. O retorno sobre o investimento, né, que podemos ser até praticamente quase igual ao ROI, é o retorno sobre os ativos, né? Então, é o lucro líquido dividido pelo ativo total, que é o retorno do ativo aplicado durante esse período de tempo. E o retorno sobre patrimônio líquido é quanto que os acionistas vão ter de retorno, né? Ou seja, eu vou pegar o lucro líquido e dividir pelo patrimônio líquido, quanto que cada acionista vai ter de pagamento de dividendos, né? Calculado através dessa conta. E os indicadores de lucratividade, né? Que a lucratividade é sobre as vendas, né? Então a margem operacional é o lucro operacional dividido pelas suas vendas líquidas, ou seja, para cada um real vendido, a empresa lucra tanto. Né? E a margem líquida é o lucro líquido dividido pelas vendas líquidas, ou seja, para cada R$1 vendido, quanto que sobram como lucro, limpinho. Okay? Então, essas duas margens são muito importantes, né, no cálculo de uma boa gestão sobre a empresa. Da atividade, nós temos essas duas perguntinhas para vocês. Né? A empresa tem vendas, tem o custo, tem as compras, tem o CMV, tem os fornecedores,
tem os estoques, calcular então esses índices, né? Prazo médio de estocagem, de recebimento, de pagamento, o giro do ativo, o ciclo operacional e o ciclo de conversão de caixa, né? E com os dados da segunda questão, né? Calcular aí esses índices aí também, tá? Coloquem lá, postem nas atividades da aula 11 e estamos à disposição aqui para resolver as dúvidas, tá? Então, bom estudos e até o próximo vídeo.